Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, a gente vai conversar nessa videoaula um pouquinho sobre o many e o much. Many, basicamente, a gente vai usar para plural e significa muitos e muitas. E o much, muito e muita para singular, tá? Já que são adjetivos, eles vão funcionar junto com substantivos, tá ok? Para facilitar esse aprendizado, a gente vai dividir em algumas etapas. A etapa 1, countable nouns, que são os nomes contáveis, exemplos de nomes contáveis. 2, uncountable nouns, nomes incontáveis. 3, many, muitos e muitas, e a gente vai ver alguns exemplos. Much, muito e muita, e também alguns exemplos. E, para fechar, a gente vai ver algumas combinações para perguntas em que a gente vai estar usando, né? Perguntas no plural, how many, e perguntas no singular, how much, tá? Observe os exemplos a seguir. Nesse primeiro exemplo, a gente tem aí a visualização de alguns copos, ok? Então, a gente tem copos. Esses copos eu posso contar de um a um. Então, eu vou dizer que esses copos são exemplos, né? O nome copo é um exemplo de countable nouns, ok? Nomes contáveis, ok? Então, aqui nós temos cup e cups, né? Que é copo e copos. Bottle e bottles. Garrafa e garrafas. Dollar e dollars. Dólar, né? E dólares. Song e songs. Canção e canções. Friend e friends. Amigo e amigos. Car e cars. Carro e carros. Country e countries. Cidade e cidades. E person, pessoa, e people, pessoas. Tudo bem? Então, esses são alguns exemplos que a gente tem de countable nouns, nomes que eu posso contar de um a um. Tudo bem? Agora aqui, a gente vai visualizar uma coisa, pessoal. Vocês acreditam que a água a gente pode ficar contando também, assim como a gente contou os copos, assim como a gente contou pessoas? A água não é algo, eu nunca digo uma água, duas águas, né? Algumas águas, eu não falo assim. Então, a gente vai classificar água como um exemplo de uncountable nouns, tá? De nomes incontáveis, ok? Então, water, água, vai ser um dos nomes incontáveis. Eu vou sempre pensar na água como uma porção, como um grupo. É a água, né, agrupada em quantidade, mas em porções e não de uma a uma. Tudo bem? Outros exemplos. Rice, eu geralmente não vou dizer me dá um arroz, dois arrozes, nada disso. Me dá um pouco de arroz ou muito arroz. Rice, ok? Time, tempo. Eu também não vou contar uns tempos, dois tempos, não. Eu vou usar tempo como uma porção, né? Uma porção do tempo, incontável. Money, tá? Dólar é uma coisa, tá? Vai ser moedas ou cédulas, né? O dinheiro, no caso, quando ele for em partes que eu posso contar, em cédulas, em moedas, tá? Eu posso dizer que ele é contável. Agora, money, o dinheiro, é uma porção. Music é diferente de song, tá? Music é a música como um todo. Energy, energia. Luck, sorte, né? Ninguém tem muitas sortes, uma sorte, duas sortes, três sortes. A gente pode até usar isso em português. Mas em inglês, sorte, ela é uma porção, né? Alguém tem muita sorte. Eu não tenho muitas sortes, tá? É muita sorte. Singular, tá? Então, esses são exemplos de uncountable nouns, nomes incontáveis, coisas que quando eu pensar nelas, tá? Nomes que quando eu for analisar, eu vou sempre pensar em que são agrupados em porções, não contados de um a um. Então, gente, nós temos esses adjetivos e a gente sabe que eles serão utilizados antes dos nomes, tanto os contáveis quanto os incontáveis. Então, as frases, né, que a gente for escrever na estrutura da frase, vai aparecer many e much, sempre próximos dos substantivos, dos nomes, tá? Sejam eles contáveis ou incontáveis. Nessa imagem aqui nós estamos vendo objetos, né? Bolas no caso, e a gente pode dizer que o adjetivo many vai se encaixar bem aqui. Por quê? Many, eu conversei com vocês, que é para plural, muitos e muitas. Então eu posso dizer para vocês, por exemplo, né,
como many é usado para nomes contáveis, que a gente está visualizando many balls, muitas bolas. Eu consigo contar de uma a uma, inclusive elas estão numeradas. Então, aquilo que eu posso contar, 1, 2, 3, 4, que eu consigo visualizar separado por unidades, eu vou usar sempre many. Tudo bem? Então, vamos ver um pouquinho mais de many. Então, o many, só para a gente fixar, ele vai ser utilizado com nomes contáveis e significa muitos ou muitas. Tudo bem? Vejamos dois exemplos aqui. O primeiro, there are many bottles in the kitchen. There are significa existem, lembrando que o are é plural, tá? There are many bottles in the kitchen. Existem muitas garrafas in the kitchen, na cozinha. Então, eu consigo contar as garrafas? Olhem lá, consigo. Eu tenho 4 garrafas, eu poderia ter mais, mas são objetos que eu consigo contar um a um. Então, eu sempre usarei many nessas situações, ok? Abaixo, there are many people in this family. Eu falei com vocês que people é o plural de pessoas, tá? Person, uma, people, várias. Então, eu tenho aqui, there are many people in this family. Existem, there are, many, muitas, people, pessoas in this family. Existem muitas pessoas nessa família. Eu teria um pouco mais de trabalho, mas eu consigo contar uma a uma? Consigo. Então, nessas situações, eu uso many, ok? Lembrando que o many, ele vai ser usado em qualquer estrutura de frase, seja afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Vamos lá. Nessa imagem agora, nós temos o arroz, mais comum é o branquinho, mas existe também preto e vermelho. Agora, pessoal, geralmente, quando a gente está se referindo à palavra, né, ao nome arroz, a gente pede arrozes. Existe o plural disso no nosso dia a dia ou na forma da gente falar? Não, né? Então, nesses casos, a gente vai usar o much, que o much, como eu comentei com vocês, é que a gente vai usar sempre que a gente pensar em porção, tá? Quantidade, mas no sentido de porção, tá? Tanto o many quanto o much, a gente vai relacionar many e much com quantidade, sendo que o many, quantidade que eu posso contar uma a uma, e já o much, quantidade que eu consigo medir, né? Consigo mensurar através de porções, que eu não tenho necessidade de ficar contando uma a uma, né? Não seria nem lógico para a gente contar os arrozes na hora de comer, né? Então, aqui no caso a gente teria o arroz como um exemplo de uso do much, tá? Toda vez que eu for usar much, será antes, né, de nomes incontáveis, será utilizado no caso, ok? Então, eu não vou dizer many rice, muitos arrozes, eu vou dizer much rice, muito arroz. Ah, mãe, você colocou muito arroz, much rice, ok? Aqui, gente, então vamos ver, só para reforçar, much será usado, né, com nomes incontáveis, muito e significa muito ou muita. Nas frases aqui nos exemplos, ó, tá vendo que agora eu vou colocar no singular o mesmo verbo que eu usei nas frases de exemplo do many, né? Agora eu vou usar there is, ou seja, existe, eu agrupei. Então, there is not much water in the bottle. Ou seja, não existe muita água na garrafa, já que ela está servindo o copo ali. Então, não existe. There is not, ou there isn't much water in the bottle. Ok? Não existe muita água na garrafa, tá? Não existe muita água, não é muitas águas, tá? A gente não vai usar dessa maneira, ok? E um outro exemplo, do you have much money in your pockets? Você tem muito dinheiro em seu bolso? Então, nesse caso, eu não vou usar dinheiros. Se eu fosse falar dólares ou reais, eu poderia usar em quantidades contáveis de uma a uma, porque eu contaria as células, né? Ou a unidade monetária. Nesse caso aqui, eu vou usar o dinheiro de uma forma generalizada, em quantidade, em porções, como a gente combinou. Então, do you have much money? Então, antes do money, nesse caso é o dinheiro vai ser porção, então é muito e não muitos, tá? Então é singular, eu vou usar much, ok? O much, só para reforçar, ele pode até ser usado em frases afirmativas, mas não é muito comum. A gente vai usar much
principalmente nas negativas, como é o primeiro exemplo que eu dei, ó, there is not much water in the bottle. There isn't much water, tá? Negativa. E a interrogativa, do you have much money in your pocket? Você tem muito dinheiro no seu bolso? Ok? Então, principalmente usado nas negativas e interrogativas. Vamos lá. Como que vai ficar o many e o much combinados com how, que é um pronome interrogativo? Então, a gente vai usar how many e how much para perguntas, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui duas imagens, ali eu tenho pessoas, né? Nome contável, né? Pessoas. Então, eu perguntaria, qualquer pergunta referente a essa imagem, eu perguntaria quantos ou quantas, porque eu sei que pessoas é um nome contável, ok? Então, eu usaria how many. Many, lembrando, é plural. Então, eu vou usar para dizer, para perguntar quantos ou quantas qualquer coisa, eu vou usar how many, ok? E já o café, a gente sabe que por ser líquido ou grãos muito pequenos, se fosse o caso, tá? Ou se tratando de coisas em que a gente agrupa ou pensa em porções, a gente vai usar quanto ou quanta, né? Quanto de café, quanto de leite e por aí vai. Então, nesse sentido, eu vou usar how much, quanto ou quanta, ok? Vamos ver alguns exemplos? Nesse caso aqui da fotografia das pessoas. Posso perguntar: How many friends do you have? Quantos amigos você tem? Eu posso contar ali na fotografia? Posso. Então, por isso eu uso how many. Por quê? How many nós usamos para perguntas para nos referir a nomes contáveis, né? Coisas que podemos contar de uma a uma. Ok? Vamos lá. Agora o exemplo do café. How much coffee do you drink every morning? Quanto café ou quanto de café você bebe toda manhã ou cada manhã, ok? Então eu não vou perguntar quantos cafés, eu poderia perguntar quantas xícaras de café. Mas no caso, pensando no café, quanto de café, how much, eu vou pensar na porção, tá? A quantidade sim, mas de maneira a indicar a porção e não a enumeração, a contagem de um a um. Então, só para reforçar aqui, nós vamos usar how much para perguntas quando nos referimos a nomes incontáveis, líquidos, sentimentos, emoções e alimentos agrupados como rice, por exemplo, arroz. Ok? Então, atenção! Eu achei um exemplo bem interessante esse, né? Que a gente pode usar much ou many, dependendo do contexto. Então, alguns substantivos permitem o uso de much ou many, dependendo do contexto. É o exemplo aqui do feijão, que é o bean. Então, aqui não tem só feijão nessa imagem, mas eu aproveitei aqui porque a gente tem pelo menos aqui 3 tipos de feijão, do que me parece ser feijão. Então, olha só. Many beans, muitos feijões, porque aí eu estou pensando no grão, né? Eu poderia, tem alguma situação na vida aí que a gente pode contar os grãos de feijão? Tem. Então, muitos feijões, many beans. Tem também aquele momento em que eu posso querer só a porção do feijão, much bean. Então, vejam que o bean ali está no plural, né? Por isso que eu usei com many, e o bean no singular, sem o S, eu usei com much, agrupando em uma porção. Então, eu tenho many beans, que é, porção, que é grãos de feijão, e much bean, que é a porção. Então, vamos olhar aqui os dois exemplos. Se eu for perguntar agora usando no singular, né, como porção, olhem só o exemplo. How much bean do you want? Imagine um restaurante e o garçom vai e te pergunta: quanto de feijão você quer? A sua intenção aqui não é, ou a intenção do garçom não é contar os grãos para você, ele quer saber qual é a porção de feijão que você quer, se você quer muito, por exemplo. Então ele vai perguntar: How much bean do you want? Tá? Ele vai perguntar com much, porque ele quer saber a porção. Não é contável a porção, tá ok? É uma quantidade que você vai pensar na porção, não em contar de um a um. Mas, digamos que alguém estava brincando com grãos de feijão e você está vendo lá uns grãos sobre a mesa. Então, você pode perguntar: How many beans are there on the table? Ok?
quantos feijões estão sobre a mesa, ok? Quantos feijões há sobre a mesa, né? Are there, are ou existem. Então, quantos feijões há sobre a mesa? Nesse caso, a ideia que você está focando agora é nos grãos, né? Na unidade. Quantos grãos existem lá? Então, ali, nesse caso, é contável, tá? Então, a gente tem essa possibilidade em alguns casos de ou pensar na porção, então você usa a palavra, tá? No singular, ou você pensa na palavra no plural, mas aí você vai usar many, tá? Sempre assim, much quando você vai lembrar de porção e many quando você lembrar de quantidades separadinhas, contáveis, tá? Que você possa numerar, tudo bem? Então vamos fazer um resuminho aqui, só para ficar bem na cabeça de vocês. Many eu vou usar, tá? Para muitos e muitas. Ali no caso eu até troquei, tá, gente? É muitos, muitos e muitas, ou seja, plural. E much, muito e muita, singular. How many, perguntar quantos e quantas, tá? How many perguntas para plural. E how much, perguntar quanto ou quanta, tá? Pergunta para porções, para o singular, para o grupo. Então, desde já agradeço muito. Thanks.